Nostalgia é o termo que descreve uma sensação de saudade idealizada e às vezes irreal, por momentos vividos no passado associado a um desejo sentimental de regresso, impulsionado por lembranças de momentos felizes. E é exatamente esse sentimento que aflora quando eu assisto os filmes antigos do astro-belga Jean-Claude Van Damme, em especial esse filme que eu vou abordar no vídeo de hoje. O Grande Dragão Branco, ou Bloodsport, é um filme de artes marciais estrelado pelo astro-belga Jean-Claude Van Damme. Esse filme é da década de 80, de 1988 para ser mais específico, e se você tem mais de 25 anos, você provavelmente tem esse filme como um clássico da sua infância. E esse é um vídeo especial que eu revisitei esse filme, que é um clássico da minha infância e um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, pelo fator nostálgico e sentimental que eu tenho para com ele. E eu tentei assistir ele sem nenhum tipo de saudosismo, e o meu critério de avaliação foi simplesmente avaliar esse filme com o olhar da época, de filmes da época, né? Eu posso adiantar que foi uma experiência bem divertida e satisfatória. Esse filme ele é divertido até hoje, até por isso é difícil avaliar esse filme de uma maneira assim mais fria, mais seca, como eu tenho um valor afetivo envolvido nesse filme aí. Mas vamos lá, ainda assim nós vamos falar sobre ele aqui e falar de algumas curiosidades a respeito dele. Se prepara, pega a sua pipoca, porque tá na hora daquele filmaço, meu amigo. Para começo de conversa, eu já adianto que O Grande Dragão Branco é um filme extremamente honesto. Honesto no sentido que ele entrega o que ele se propõe a entregar. Ele é um filme de artes marciais e é exatamente isso que ele entrega. Puro entretenimento honestíssimo, com lutadores de diversas nacionalidades e estilos diferentes se degladiando num ringue ali, quase que até a morte. Premissa essa desse filme que foi muito utilizada em outros filmes e games da época. Vale ressaltar também que esse foi o primeiro grande filme da carreira do Jean-Claude Van Damme, que havia começado a sua carreira até então como coadjuvante em uns filmes anteriores, porém esse filme foi de fato o filme que levou o nome dele para o mundo ali e fez ele se tornar um astro na época. So Bloodsport is about some secret fight? All the best fighter all over the world for each different country. Karate, sumo, Thai boxer, boxing, karate, everything. And the best win the event. E eu gosto como esse filme abre logo mostrando já os lutadores em preparação para o torneio, mostrando como cada um treina, revelando as particularidades dele. É uma boa maneira de já chegar mostrando do que se trata o filme. É sobre isso ali e é isso que você vai ver. Após essa introdução é revelada o nosso protagonista, o Frank Dux, o personagem interpretado pelo Van Damme, que é um militar perito em artes marciais. Ele deserda o exército para ir a Hong Kong e lutar no Kumite. O plot geral desse filme gira em torno disso, que é um torneio que rola de tempos em tempos, e é uma honra para os participantes seletos aqui lutarem nesse comitê. O Dux ele acaba indo para nesse torneio porque ele precisa honrar o seu mestre, que acabar ali de perder o seu filho, porque o filho do mestre do Dux seria o representante dele no torneio, mas como o filho dele acaba morrendo ali, o Dux acaba indo no lugar dele ali e representando o Shidoshi dele ali, levando ali o nome do mestre dele ali como um legado para aquele torneio ali. Quando o Frank decide e o mestre dele aceita ele participar do torneio, rola uma cena de preparação, aquela cena clássica de treinamento que todo filme da década de 80 tinha. É bacana esse processo do treinamento do Frank porque mostra como ele sofre ali para alcançar, digamos assim, a perfeição dele como lutador, né? Ele passa por todo tipo de provação ali pelo mestre dele, inclusive uma cena clássica lá que ele tem que treinar vendado durante um bom período de tempo ali. E é claro, não pode faltar aquela cena clássica do Van Damme fazendo espacate, né? Nesse filme também a gente tem o jovem Forrest Whitaker, que eu não sei se esse é o primeiro filme dele, mas com certeza é um dos primeiros, que é um agente do governo americano que está à procura do Frank, né, por ele ter deserdado o exército. E ele vai ficar no encalço do Dux aqui praticamente o filme todo. Quando o Frank chega em Hong Kong, ele conhece o Jackson, que é um cara meio folgado, que também vai lutar no comitê. Mas apesar de ser meio folgado, o Jackson acaba sendo um cara gente boa e acaba se tornando um dos melhores amigos do Dux ali.
E depois de todo o torneio e preparação, a gente finalmente chega no ponto alto do filme, que é o torneio. E esse filme já começa com uma cena icônica quando o Frank chega pela primeira vez lá no torneio e tem uma cena clássica que ele precisa quebrar um tijolo. Mas ele não vai quebrar um tijolo qualquer, ele vai quebrar o último tijolo de baixo. O que, modéstia à parte, eu acho que provavelmente não seria possível na vida real. Muito bom. Mas tijolo não revida. E nessa cena, nós somos introduzidos ao grande vilão e rival do Dux nesse filme, o Chong Li, que é interpretado aqui pela lenda das artes marciais Bolo Yeung. E eu gosto de como Chong Li é apresentado aqui. Ele é um cara de poucas palavras. Ele só é mau e pronto. Ele jamais hesita mediante o adversário e não tem a mínima importância com o que vai acontecer com eles. Inclusive, num determinado momento, ele acaba matando um sujeito no ringue. É aquele clássico vilão oitentista que só é mal mesmo, não precisa de motivação para isso. Nesse ponto, antes do torneio começar, os personagens já ficaram estabelecidos ali. Você já sabe quem é o herói e o vilão já foi introduzido na trama ali. Então é hora de finalmente a porrada começar. Aí a coisa realmente começa a ficar interessante. As regras do torneio são simples. É full contact. Ou você derruba o oponente por nocaute, ou faz ele dizer matê, que é uma espécie de dizer eu desisto no ringue. E a porrada nesse filme, eu posso dizer que é satisfatória as lutas até hoje. Mesmo que algumas coreografias tenham envelhecido meio mal, no geral as cenas são muito boas e é aceitável até hoje. E aqui a gente é apresentado ao verdadeiro MMA, que basicamente todas as artes marciais estão aqui nesse torneio se enfrentando mano a mano. E como o título do filme diz, Bloodsport, algumas lutas aqui são sangrentas mesmo. Quando o torneio começa, a rivalidade entre ambos fica estabelecidas ali, o Dux e o Chong Li. É uma crescente, na verdade, né? A rivalidade entre os dois ali. E é inevitável que o ápice do filme, o grande finale, vai ser a luta ali entre os dois. Apesar do torneio ter diversos lutadores diferentes e muito interessantes ali, o filme ele não se aprofunda em nenhum deles. O único personagem aqui dos lutadores que tem uma profundidade é o personagem do Jackson, que é o amigo do Van Damme, e o próprio Frank Dux, né? Que é o personagem do Van Damme. Os outros meio que são coadjuvantes ali, ninguém tem nome, ninguém tem nenhum tipo de história aprofundada, eles só estão ali pra brigar mesmo. O próprio personagem do Chong Li, como eu falei aqui, ele é um vilão barra rival do Frank que não tem desenvolvimento nenhum. Como eu falei, ele só é mal e pronto. Ele é um cara que supostamente já é uma lenda no comitê, ele já provavelmente já deve ter ganhado outros comitês antes, e ele é meio implacável com os seus inimigos ali. E quando o Frank chega no torneio, ele se sente um pouco ameaçado, porque eu acredito que há muito tempo ele não viu um lutador tão habilidoso quanto o Dux ali naquele torneio. E toda a rivalidade que é fomentada entre os dois tem um desfecho belíssimo na luta final desse filme, com direito àquela cena clássica em que o Van Damme fica cego. Aliás, essa cena é muito interessante, a luta final entre os dois, porque tudo que o Van Damme aprendeu com o mestre dele é colocado em prova aqui nessa luta. O que faz todo o treinamento dele ter sentido, né? Meio que tudo que ele treinou levou ele àquele momento ali. É a prova final dele. A direção e as cenas de luta e montagem desse filme são extremamente satisfatórias e envelheceram muito bem. Eu quero destacar aqui a trilha sonora desse filme, principalmente a música tema Fight for Survive. Música essa que tá na minha playlist de músicas retrô lá do Spotify. Eu recomendo muito se você gosta de treinar na academia, correr, fazer qualquer tipo de coisa, ouvir a trilha sonora desse filme aqui, porque tem muita música empolgante para esse tipo de coisa. Quando esse filme termina, ele diz supostamente ser baseado em uma história real. O Frank Dux desse filme, ele é um cara de verdade e ele foi um lutador americano que criou o seu próprio estilo de arte marcial na década de 70. E a história dele foi inspiração para esse filme aqui. O Frank ele alega ter realizado 56 nocautes consecutivos em um período de 5 anos, entre 1975 a 1980. E o Frank também alega que participou do tal comitê que ele era real, o torneio secreto que rolava em Hong Kong com os melhores lutadores do mundo. Mas a questão é que tudo isso era meio que falácia, já que o Frank nunca conseguiu provar se aquela história que ele contou era verdade ou não. Até mesmo os troféus dos campeonatos que ele havia supostamente vencido foi descoberto um tempo depois
que aqueles troféus haviam sido comprados em uma loja de penhores, e todo aquele papinho ali acabou caindo por terra. Mas o Frank, ele é sim um lutador que treinou muito artes marciais na época, mas as histórias que ele contava, essas sim já eram de cunho duvidoso. Mas independente dessa história ser mentira ou verdade, ela acabou rendendo um bom filme, então eu acho que já valeu a história que ele contou ali. No geral, esse filme é uma pérola, ele envelheceu bem e é divertido até hoje com essa galhofa de torneio de artes marciais secreto. É o suprassumo da carreira do Van Damme. Eu considero esse filme o exterminador do futuro da carreira do Van Damme, já que o Terminator foi o filme mais importante da carreira do Schwarzenegger. O Grande Dragão Branco é o filme mais importante da carreira do Van Damme, pelo menos eu considero assim. E se você é jovem que for assistir esse filme hoje, é possível sim se divertir, mas assiste com aquele olhar da época, né? Não vai querer comparar com filmes atuais. E eu tenho até uma história nostálgica com esse filme, que eu assisti ele a primeira vez, eu devia ter meus 11, 12 anos, não me lembro. O meu primo na época ele tinha uma locadora de vídeo, na verdade os pais dele tinham uma locadora de vídeo, e sempre que eu ia lá na casa dele a gente reassistia esse filme. A gente assistiu tantas vezes esse filme que a gente decorou as falas dele. E tinha aquela coisa também de a gente querer ser o Van Damme, a gente ficava imitando os movimentos dele ali, brincando de lutinha. Eu acho que todo moleque na época que cresceu assistindo os filmes do Van Damme meio que queria ser um pouco ele e já tentou fazer um espacate alguma vez na vida. Só que tinha um detalhe que a maioria das vezes que a gente imitava o Van Damme a gente acabava se machucando, mas fazia parte, né? E você, tem alguma história com esse filme? Deixa um comentário aí embaixo, vamos interagir, vai ser legal ouvir a história de vocês. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui, não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal. E até a próxima aqui no canal, Aquele Filmaço.